Atos dos Apóstolos, capítulo 20, eu quero ler a partir do versículo 7. Oh, glória a Jesus. Pastor Nilson, o senhor apresentou um pastor lá atrás, me parece que é Santana. Está me ouvindo lá? Será, pastor? Pastor, eu queria demais que o senhor viesse aqui no meu lugar. Se o senhor tiver que sair antes do culto, o senhor pode sair sem nenhum problema. Porque haverá uma visita de Deus na tua saúde nessa noite. Foi Deus que lhe trouxe aqui para fechar a tua sepultura. E Ele disse para mim que será neurologista na sua vida hoje. O senhor vai ficar sentado bem ali, ó. Porque há um Deus no céu que hoje te acrescenta os anos de vida na terra. Atos capítulo 20, versículo 7. Quantos acharam? Fala para o teu vizinho, cadê a tua Bíblia, cidadão? Eita! Quem achou o versículo 7? É que está projetado lá na igreja, pastor. Eu não trago mais a Bíblia. E fala para mim qual é o primeiro dia da semana. Fala o nome do primeiro dia de semana. Fala mais alto. Tá. Ajuntaram-se os discípulos para partir o pão. Qual é o culto que a gente faz uma vez por mês na maioria das igrejas que parte o pão? Então, domingo, Paulo ajuntando os discípulos em Troade para partir o pão. Paulo havia de partir no dia seguinte, na segunda-feira. E pelo fato de ser um culto de despedida, Paulo ia embora no dia seguinte, resolveu falar com eles. E prolongou o sermão, a mensagem, a prédica, a prática. Até que hora que Paulo foi pregando? Vai que esse espírito pega eu hoje aqui, irmão. Meia-noite. Amanhã é feriado? Eu me declaro prefeito do Teófilo Otoni agora. E dou feriado para todo mundo amanhã. Aí agora nós vai até meia-noite. Versículo 8. Havia muitas luzes, não era pouca não, irmãos. Era muitas. E não era esse tipo de luz aí não. Eram umas tochas acesas aí, umas candeias. Havia muita luz no cenáculo, no templo, no salão, na igreja, onde eles estavam juntos. Olha o versículo 9. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Olha a altura que é um terceiro andar, irmão. Caiu do terceiro andar. Por que que ele caiu? Porque ele foi tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o longo, o extenso discurso de Paulo. E o jovem caiu lá embaixo e alguém levantou ele vivo. 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 Morto. Paulo, porém, descendo. Eu estou pregando que eles estavam no terceiro andar. Então Paulo precisou descer. Descendo, Paulo inclina-se sobre o menino para conferir a situação, a saúde. Paulo abraça aquele menino morto e Paulo diz para quem estava ao redor, ninguém se perturba não, a alma nele está. O 11, e subindo, versículo 10, Paulo desceu, versículo 11, Paulo subiu. Parece a nossa vida cheia de altos e baixos, é ou não é, irmãos? Ora a gente está lá em cima, ora está lá embaixo. Ora estamos dando glória, ora estamos em campanha de oração na madrugada, que a prova está grande. Mas ou lá em cima ou lá embaixo, pode acreditar que Deus está conosco, irmãos. Paulo subiu, participaram da ceia, esse era o propósito. Comeram a ceia, e ainda Paulo se animou, irmãos. E o que era meia-noite foi até o amanhecer do dia. E então Paulo partiu. Tem gente, irmão, quando tem um compromisso pela manhã, ele vai dormir cedo. Paulo não, foi pregando até amanhecer do dia e depois ainda foi viajar. Aí então levaram vivo o jovem. O 9 diz que ele estava morto, mas o 12 diz que ele estava vivo. E todos ficaram muito consolados. Amém? Diga para o seu vizinho, haverá um milagre na tua casa. Pode sentar, pode sentar. Fecha a Bíblia não, tá bom, irmãos? Não fecha a Bíblia não. Não fecha a Bíblia não. Queridos, eu quero prometer para os irmãos que quero ser prático e objetivo. Eu sei que é um dia de semana, eu estou meio que até impressionado com a quantidade de pessoas em plena segunda-feira, nesse 14º aniversário da Assembleia de Deus, Missões Ebenezer. Mas eu não quero ser cansativo, enfadonho,
E os irmãos, fique tranquilo aí, que você, irmã, que tem um marido que não é crente, 9h30, 9h40, você chega lá na casa dele e ele não vai nem ficar bravo com você, viu? Até que Jesus salva ele em nome de Jesus. Tem 12, 13 anos que eu tenho amizade com o pastor Nilson. Vi esse ministério estar em alguns bairros de Teófilo Otoni, até que se fixou aqui. Venho acompanhando há alguns anos o progresso, o crescimento, o que Deus tem feito no pastoreio do pastor Nilson Azevedo e da sua esposa, a pastora Elane, e da sua família. Suas filhas eram adolescentes, aqui a jovem era adolescente, era criança, e aqui a jovem era adolescente quando nos conhecemos. Então essa aliança tem quase 13 anos de amizade, fazia 4 ou 5 anos que eu não vinha pela região, mas é um privilégio, é um prazer estar aqui para comer uma fatia desse bolo nessa noite. Rogo a Deus que continue abençoando, pastor Nilson, sua vida, sua família, seu ministério, seu pastoreio, sua saúde para essas ovelhas, e que essa igreja continue sendo água viva para matar a sede dos sedentos que chegarem aqui. Deus abençoe os obreiros dessa casa, na pessoa do pastor Hernani e da irmã Rosana. Deus abençoe os demais obreiros, pastores auxiliares, presbíteros, enfim, aqueles que ladeiam o pastor Nilson no evangelismo dessa região. O pastor Antônio está aqui entre nós, e a pastora missionária, serva de Deus, irmã Clara, Deus abençoe. Foram os primeiros amigos que Deus me deu aqui. Eu ficava hospedado lá na casa deles, nas primeiras vezes que eu vinha pregar. A primeira, a segunda vez, a minha esposa ficou comigo lá, ficamos embolados lá, dando glória a Deus e aleluia. Foi uma bênção, Deus abençoe vocês. É um prazer muito grande poder ter sido ministrado pela terceira noite, pelos louvores da cantora Graciele. Deus continue te abençoando, prazer conhecê-la pessoalmente e fazer com você esse final de semana aqui, para a gente ser muito abençoado através da sua voz ungida e melodiosa. Deus continue te abençoando, você, seu esposo, sua família, nesta tão grande obra missionária. Irmãos, tem 10 anos ou um pouquinho mais que Deus me deu aqui para a minha família uma amiga, a irmã Mila, que está entre nós essa noite. Foi algumas gestões vereadora nessa cidade, hoje ocupa um cargo público também diferente. É uma pessoa maravilhosa, mulher de Deus, amiga da minha família, e todos esses anos nunca perdemos o contato, sempre orando uns pelos outros. É um prazer tê-la aqui também nesta noite. Deus abençoe. Eu vi aqui o Emanuel, que é o filho do pastor Cristiano, vem me dar um abraço aqui já. Cadê a sua esposa, irmão Manuel? Oi, irmã, Pai do Senhor, Deus abençoe esse casal. Pastor Cristiano é um amigo da gente, é uma referência de homem de Deus aqui nessa cidade. Tem uma igreja poderosa, inflamada no poder de Deus. Os obreiros, alguns estão entre nós aqui. O pastor Leonardo, que foi devidamente apresentado, o pastor Gladstone, eu já estive lá em Ataleia também. Deus abençoe, que prazer muito grande ver esses varões cantando, esses homens de Deus, as irmãs. Deus abençoe vocês todos, estamos debaixo da glória de Deus. Os louvores lavaram a nossa alma aqui já, irmãos. Deus habita no meio dos louvores. Queridos, os pastores da minha retaguarda, que o pastor Nilson apresentou cada um deles com propriedade, homens de Deus que desempenham alguma autoridade eclesiástica nessa cidade. Deus abençoe vocês todos, 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 todos. Deus abençoe, companheiros, homens de Deus e suas respectivas famílias. Deus tem uma palavra para você. Põe a mão no teu vizinho e diga: Deus tem uma palavra para você. Glória a Jesus. Querido, se você fizer uma apurada investigação clínica na Bíblia, você vai ver que Paulo teve 3 vezes na região de Troade, onde aconteceu esse fato, esse episódio, essa história que nós acabamos de ler. Paulo esteve em Troade em Atos capítulo 16, esperando uma direção divina. Paulo até desejou pregar o evangelho na Ásia e também na Bitínia, mas ele permanece em Troade em oração, porque ele percebeu uma resistência. O Espírito de Deus impediu Paulo de ir para Bitínia e para a Ásia, talvez por não ser a hora oportuna. Então Paulo permanece em Troade e ali tem uma visão de um homem com as vestes tradicionais da Macedônia, e na visão esse homem fazia para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos.
Então Paulo entende que era nesse caminho, nessa direção, que Deus o estava conduzindo com um companheiro de viagem chamado Silas. Os irmãos conhecem a história. A segunda vez que Paulo chega em Troade, foi um pouco preocupado, porque naquele tempo não tinha a tecnologia que nós temos hoje, para se comunicar com as pessoas. Um e-mail, um WhatsApp, um telefone, um telegrama. Naquele tempo os recursos eram mais parcos, o desenvolvimento como temos hoje não havia chegado ainda. Então Paulo está à procura de um dos seus discípulos chamado Tito. E Paulo vai a Troade pela segunda vez, em 2 Coríntios 2:12. Está escrita essa informação que eu estou dando para os irmãos. E Paulo procura Tito e Paulo fica preocupado. Paulo fica abatido por não encontrar o seu discípulo chamado Tito. Agora, nós estamos na terceira vez e última que Paulo está em Troade. Paulo partiria para uma cidade de Éfeso chamada Mileto, então Cesareia e por fim Roma, onde possivelmente morreria pelas mãos de Nero Cláudio César. Paulo está em Troade. Ali já havia uma igreja formada. Paulo permanece uma semana na região. Eu gostaria que você lesse o versículo 6, para você ver como é que eu não estou inventando. Atos capítulo 20, versículo 6. Paulo estava em Troade, onde estiveram 7 dias, está escrito no final do versículo 6. Uma semana na região. Então, no domingo, um dia especial para a igreja, pelo fato de ser o dia que Jesus ressuscitou, Paulo resolve terminar a sua estadia na região num culto especial, e a Santa Ceia do Senhor seria ministrada. Nós lemos isso no versículo de número 7. Paulo, então, ele reúne a igreja num lugar amplo, um salão de festas, um cenáculo no 3º andar de um prédio. E ali está acontecendo um culto de adoração a Deus. Paulo vai pregando a palavra, Paulo vai incentivando a igreja que permanecesse na fé, porque na maioria dos sermões de Paulo tinha essa frase: irmãos, permaneçam na fé. E ali Paulo está, um aglomerado de gente no cenáculo, havia muitas luzes, diz o versículo de número 8, e essas luzes, eu repito, o termo grego é lâmpades, rikanai, que indica lâmpadas de óleo, possivelmente tochas acesas, comuns no mundo greco-romano do século I. Havia uma combustão de óleo fazendo fumaça, o que não deixava o ambiente muito agradável. E ali os irmãos estão reunidos. Parece que o culto teve hora para começar, mas não teve hora para acabar. Era meia-noite e Paulo estava cheio da palavra. Paulo estava inspirado. O texto diz que Paulo foi estendendo a prédica, a prática, o sermão, a mensagem. Repito, Paulo nunca mais voltaria ali. Dali Paulo partiria para Roma, onde seria preso e morto. Era a sua última vez que pregaria no altar da igreja em Troade. Quem sabe o seu espírito revelando isso para ele, ele vai orientando, admoestando, pregando, deixando aquela igreja com muita saúde espiritual através do alimento que ele mesmo disse: o que eu recebi do Senhor, eu estou ensinando aqui para vocês. E Paulo vai pregando, Paulo vai ensinando, e diz a Bíblia Sagrada que no meio desse contexto que eu estou pregando, um jovem, a Bíblia usa a palavra jovem, não sabemos a idade, 14, 15, 16, 18, 20, um jovem, o nome dele é Eutico. Diga Eutico. Diga Eutico de novo. Irmão, está cheio de gente na igreja que sempre quer colocar um nome diferente no filho quando a mulher está grávida. Eu quero um nome diferente que ninguém tem. Pois está aí uma sugestão para você que está grávida essa noite. Eutico de Oliveira, aleluia. Já pensou, irmão? Eutico, o nome do jovem era Eutico. Diz a Bíblia que esse Eutico estava assentado na janela. Fala comigo, assentado na janela. Só as irmãs. Só os machos alfa. Assentado na janela. Agora vamos parar um pouquinho. Janela é lugar de sentar, irmãos? Janela é feito na parede dos ambientes para se assentar? Não, janela ela só é feita para luz, oxigênio, ar, visão e adorno. Esse é o propósito das janelas.
nas casas, nos apartamentos e nos ambientes. Mas o Eutico estava no terceiro andar, sai de onde estava, se assenta nessa janela, no terceiro andar, e a Bíblia diz que ele caiu lá de cima e morreu. E quando o Eutico foi para a janela, se assentou ali, enquanto o culto estava acontecendo, Deus colocou no meu coração uma coisa que eu escrevi aqui para não esquecer. Deus disse: escreve aí, Furquim, fala com o meu povo lá em Teófilo Otoni. Existe um lugar perigoso na vida espiritual. Vamos repetir isso? Existe um lugar perigoso na vida espiritual. Mais uma vez. Eu vou revelar qual é o lugar perigoso na vida espiritual para você hoje. É um lugar chamado meio termo. Esse tal de meio termo, meia boca, meio lá, meio cá, Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Esse trem aí, irmão, é um lugar perigoso. Esse tal de meio termo é um lugar perigoso na vida espiritual. Esse tal de Eutico, cabeça de bagre, é assim que a gente fala lá no Paraná, vai se assentar na janela. Na hora do culto, o pregador não era Deraldo Furquim, era Saulo de Tarso, o maior apóstolo da história do cristianismo depois de Jesus. É esse que pregava. Mas o Eutico resolve ficar ali, nem meio dentro e nem totalmente fora. Não estava totalmente na rua, mas também não estava totalmente dentro da casa, estava na janela. E é daí, desse lugar, que muitos têm caído hoje. Gente, essa igreja está lotada. Há uma glória de Deus em cima de nós. Aquela nuvem que estava em cima da tenda de Moisés, ela está em cima dessa igreja essa noite. Mas o que chama atenção, irmão, é que nós estamos aqui, alguns de nós, estamos aqui de corpo e não estamos de mente. Eutico estava no culto com o corpo, e corpo no culto não garante mente no culto. Lá estava o Eutico. Veja que estar na igreja não significa estar conectado. O infeliz estava na igreja, mas não estava conectado no céu. Estava com o corpo, mas não estava com a mente. E ele caiu, porque frequentar culto não me livra de cair. Frequentar culto não me imuniza ao pecado, ao adultério, à mentira, à corrupção. É preciso vigilância 24 horas por dia. Eu frequento culto, o diabo também frequenta, irmão. Eu frequento o culto, está cheio de gente por aí, irmão, com pele de ovelha, mas coração de lobo também frequentando. Frequentar culto não me livra de cair, vigilância é necessária sempre. Eutico estava no culto, mas não estava cultuando. Você conhece alguém assim? Que está no culto, mas não está cultuando? Um dia desse eu fui num culto, tinha um rapaz me escutando pregar, e abria as pernas toda hora e digitava uns negócios no meio do celular. Eu estou pregando, o infeliz abria as pernas e digitava no celular. E eu estou pregando 40 minutos, ele digitava. Acabou o culto, eu fui lá fora, eu vi ele passando, eu falei: irmão, só um minuto aí. Enquanto eu pregava, eu vi que o irmão mexeu no celular 213 vezes. Tem alguém doente no hospital, alguém entubado? Ele falou: não, pastor, era o jogo do Flamengo que eu estava querendo ver. O resultado. Quase que eu falei: mata Jesus. Veja, irmão, que estar na igreja não significa estar conectado com o céu. Eu disse que estava no culto, mas não estava cultuando, porque estava na janela, meio dentro, meio fora. E quem tenta viver em dois lugares não vai permanecer em nenhum. Esse é o Eutico. Janela, meia comunhão. Deus não aceita meia comunhão. Deus não aceita meia entrega. Deus não aceita meia vigilância. E aí eu estava pensando nessa noite, nesse culto, hoje à tarde. Senhor Deus, segunda-feira, última noite, o que eu falo? Deus disse: Furquinho, eu vou levar um batalhão lá para escutar a minha palavra hoje.
Eu vou trazer do norte, do sul, do leste, do oeste dessa cidade um povo para escutar. E tu, Furquim, não perde a oportunidade não. Pega a cinta, lambuza no azeite e fala para o meu povo. E eu vou falar. Sou bobo, irmão? Fala para o seu vizinho, cuidados que você tem que tomar. Fala para o vizinho do outro lado, cuidados que você tem que tomar. Olha para o irmão atrás de você que ele está morrendo de ciúme, irmão. Fala para ele, cuidado, varão, que você tem que tomar. Primeiro, irmão, olha para mim. Esse ano ainda, ó, abril até dezembro, esse ano, toma cuidado com esse cansaço espiritual, irmão. Fala cansaço espiritual. Toma cuidado com esse cansaço espiritual. Então, olha, irmão, ó, cuidado com o cansaço espiritual, nem sempre é falta de força. Cansaço espiritual nem sempre é falta de força. Às vezes é falta de descansar na presença de Deus. Eutico estava cansado. O culto já tinha passado da meia-noite. O Eutico era um adolescente, um jovem, diz a Bíblia. E naquele tempo o jovem dormia cedo. Naquele tempo o jovem dormia. Jovem dormia naquele tempo. Porque não tinha Wi-Fi. Novelas coreanas, Netflix, campeonato espanhol. Então Jovem dormia cedo. E eu não conheço o Eutico, pois eu nasci só faz 40 anos, irmãos. Eu não sei. Vai que ele trabalhou o dia inteiro. Quem é que sabe aqui? Vai que ele ajudou o pai dele a carregar areia no carrinho de mão o dia inteiro. Vai que ele está cansado. Porque a Bíblia diz que o Eutico foi tomado, dominado por um sono profundo. Eutico estava num cansaço tremendo aqui. E eu sei perfeitamente, irmão, que se tem uma coisa que é meio inevitável hoje, é não se cansar. Parece quase impossível hoje não ficar cansado. Ó, filhos, ativismo, acorda cedo, dorme tarde, faz hora extra para ganhar um dinheirinho extra, cozinha, lava, passa, reuniões, faculdade, e tudo isso cansa. Cansa. E ainda alguns depois de tudo isso aqui vêm para a igreja e dormem no culto. Enquanto Paulo pregava, eu estou cansado, eu vou é dormir. Nós temos um grande problema hoje chamado esgotamento espiritual. Em 2022 e 2023, até onde eu contei, até onde eu pesquisei, foram mais de 100 pastores, obreiros, conhecedores da palavra de Deus, que foram no esgotamento a tal ponto de serem levados ao suicídio. Nós estamos passando por um tempo tão complicado, irmão, de esgotamento espiritual, e o Eutico, ele fez uma coisa que nós não podemos fazer: não subestime o cansaço. Você pode ter uma queda gravíssima se você subestimar o cansaço. Cansaço excessivo pode fazer a tua vida espiritual sofrer ladeira abaixo. Sua vida espiritual, se você estiver cansado, pode passar a ser um gráfico decrescente. Canseira física, canseira espiritual. Estou falando do físico, estou falando do espiritual. E tem gente, irmão, hiper cansado, um cansaço excessivo, porque é um turbilhão de compromisso, que quando vai orar de madrugada ou de noite, ele não consegue nem dobrar os dois joelhos, ele já faz igual o caçador, ele dobra um logo assim, irmãos. Só falta a espingarda. Só um assim, ó, e diz: Deus, obrigado. E vai dormir. Eu fui pregar na Itália e o pastor Ademar falou para mim: não esquenta a cabeça não, se você vê os irmãos dormindo aqui no culto, porque eles trabalham 20 horas aqui na Itália para ganhar dinheiro para mandar para o Brasil. 20 horas. E o dia e a noite é feito de quantas horas? Só sobra 4. Aí quando tem culto, Furquinho, eles vêm e dormem no culto. Só acorda quando bate a cabeça no banco da frente. Eu falei: eita lasqueira. Eu falei: não, eu vou gritar, aumenta o microfone aí que ninguém dorme no meu sermão. Mas não teve jeito. Gritei, mas vi uns 3 roncando no meio do meu sermão.
estavam cansados, em excesso. Um rapaz estava dormindo bem no meio do sermão de um pastor que estava dando um longo estudo. E de repente o rapazinho pegou a cabeça, Manuel, e virou para o lado e dá-lhe dormir. E o pastor ficou indignado, olhou ele dormindo lá e falou: ô, tá cansado? Vai dormir em casa, acorda! E ele, ó. Aí o pastor olhou direito e viu que era o primo do baterista da igreja. Falou: baterista, é teu primo lá, que vergonha. Vai lá acordar ele. O baterista falou: vá o senhor, pastor. Foi o senhor que fez ele dormir? Ô, Jesus, ajuda nós. Ajuda nós, levanta a mão. Fala para o seu vizinho: não dorme não, senão te dá uma cotovelada. Queridos, nem todo cansaço se resolve dormindo. Alguns tipos de cansaço a gente cura na presença de Deus. Eu já escutei alguém falar nessa noite aqui que é noite de renovação espiritual. É noite de Deus chacoalhar pelo colarinho quem está dormindo. E é noite de Deus falar para nós: acorda, desperta. Eu vou renovar as tuas forças. Vem até mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu vou aliviar você hoje. Toma cuidado com esse cansaço, irmãos. A reunião era longa, era noite, meia-noite, o jovem estava naquela janela, e ele cansou, e ele ficou indignado, e esse culto está demorando, eu estou cansado desse culto, e foi para a janela. Quanta gente cansado de culto, quanta gente que perdeu o prazer pela vida cristã. Irmão, eu quero que vocês, obreiros, tranquem as portas lá para ninguém fugir daqui hoje, irmão. Tranca lá. Porque tem gente aqui que não aparecia faz 22 anos na igreja. E apareceu hoje, porque tem um pregador de fora. Você está morto, vizinho. Mas a ressurreição e a vida está bem aqui em nosso meio hoje. Para fazer você reviver na fé hoje. Eutico estava cansado e nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, chamado Elias, no capítulo 19 de Reis, esse homem, irmão, ele fugiu de Jezabel, ele se isolou, ele se deitou debaixo de um zimbro, cansado, sobrecarregado, e ele chegou a dizer: já basta, Senhor, tire a minha vida. Elias não caiu em pecado, Elias caiu no esgotamento. Caiu no cansaço. Toma cuidado, gente. Porque a Bíblia diz, não sou eu, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu não estou falando do pecado, de você resvalar na tua moral. Eu estou falando do físico também. A carne é fraca. Você precisa tomar cuidado com esse cansaço. Elias não tinha falta de fé. É cansaço espiritual acumulado. Elias estava esgotado. E mais, irmão, o que mais é lindo nesse texto é que mesmo Elias cansado, Elias dizendo: Deus, eu não te quero mais. Deus disse: Elias, mas eu não te abandono, eu continuo te querendo. Você não quer mais a minha obra, mas eu quero você, Elias. E Deus começa uma renovação espiritual na vida de Elias. Tudo começa com descanso. Elias dormiu debaixo do pé de zimbro. Diga: dormiu. Por favor, me ajuda. Fala para o vizinho do lado: será que você não está precisando descansar um pouco, irmão? Dormir um pouco, irmão? Será que você não está precisando, irmão, pegar umas férias meio forçadas? Porque o tratamento de Deus com Elias começou com descanso. Elias descansou. Segundo, Elias foi comer. Deus disse: eu vou dar para você pão e água. Quem que quer pão e água? Ninguém quer, irmão. O povo quer churrasco, picanha, costela e Coca-Cola.
Eu fui pregar aqui em Minas Gerais, naquela cidade conhecidíssima chamada São João del Rei. São João del Rei. E quando cheguei na cidade, o pastor presidente falou, 2 horas da tarde ainda, vamos comigo no hospital, que tem um obreiro lá que está quase morrendo, passou mal essa madrugada, está internado, tomando soro, e é um bom obreiro. Eu falei, vamos embora, pastor. 2 horas da tarde. Chegamos lá e se identificamos e fomos entrando nos pronto-socorro. Tinha umas 20 poltronas assim, aquele povo tudo tomando soro, pedra na vesícula, problema renal e crise. E aquele homem lá nos fundos, irmão, lá, com o braço levantado assim, gritando, urrando. Satanás! Sai, diabo! Eu falei, meu Deus do céu, o que houve? Cheguei lá no homem, o pastor falou, é aquele lá o obreiro, pastor. Quando eu fui chegando perto do homem, pastor, parece o segurança da Shakira, irmãos. 4x4 desse tamanho assim, ó. 1,60 m e uma tora braba assim, ó. Deitado naquela poltrona gritando. E o pastor falou, o que foi, rapaz? O que foi? Eu não pude vir antes, fui buscar o pregador lá em Belo Horizonte. O que é? Ele falou, pastor, o diabo se levantou ontem de noite e comeu 2 quilos de costela e 2 litros de coca sozinho. E estou morrendo aqui, pastor. Faz o pregador orar para mim, para o diabo sair. Aí eu falei, pastor, isso aí não é diabo, pastor. Isso aí se chama boca nervosa, pastor. É isto que se chama esse negócio. Deus tratou a canseira de Elias com descanso, com alimento e com a sua voz, com a sua presença. É assim que tratamos a canseira espiritual. Com alimento, com descanso e com a presença de Deus. Veja que antes de Deus tratar o espiritual, Deus tratou o físico antes do espiritual. Queridos, grandes homens de Deus também se cansam. E sabe por que os grandes homens de Deus se cansam? Não é porque são fracos, é porque somos humanos. E humanos precisam descansar. Nem todo problema espiritual se resolve com oração. Oração, às vezes, você precisa descansar. 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 Veja que Deus não desiste de Elias. Nos dias em que você quiser desistir de tudo, Deus diz, eu não desisto de vocês. Estão cansados, vieram cansados, mas tem o renovo, porque tem uma longa caminhada ainda para você. Pega na mão do vizinho assim, chacoalha ele e diga, é longa a tua caminhada ainda, rapaz. É longa a tua caminhada ainda. Número 2, irmão, número 2, para nós terminar, para nós orar. Fala comigo, cansaço espiritual. Mexe com 3 e fala, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso. Cuidado com isso. 2, o Eutico foi tomado de um sono profundo. Fala comigo, sonolência espiritual. Aproveita para olhar para o irmão do lado e ver se ele está acordado aí, irmão. Aproveita. Gente, deixa eu falar, o sono espiritual é progressivo. Ninguém dorme de uma hora para outra. Ninguém dorme espiritualmente de uma hora para outra. Sabe como é que o sono vem, irmão? Sorrateiramente. E ele começa com pequeninas negligências. Diminuindo a oração, menos palavra, não vou congregar, não vou dar conta de ir na ceia de novo, não pude ir de novo, e de novo não orei, e não jejuei esse mês inteiro, e assim vai, o sono espiritual não chega gritando, ele chega silenciosamente em você. E ele tira a percepção, porque quem está dormindo, irmão, alguns não escuta barulho, não escuta nada. Nós vamos orar pelo irmão Fausto hoje, né? Cadê a irmã Luzia? Levanta a mão. Irmã Luzia, nós vamos orar pelo irmão Fausto lá hoje. E nós oramos e nós cantamos. E ele estava dormindo. E ele não teve o discernimento que nós estávamos ali, porque ele estava dormindo. A minha esposa falou, Deraldo, você chegou de viagem mês passado. O Mateus, meu filho mais velho, foi lá no quarto. Eu cheguei 3 horas da manhã, viajei de carro, deitei naquela cama e fui arrebatado, irmãos. Meu filho é barbeiro, saiu 7 da manhã, foi lá no quarto, ô pai, chegou pai, bença pai, vai lá na barbearia pai, teu cabelo tá feio pai, vou dar um jeito no teu cabelo, vai lá pai, e ele falou comigo, me abraçou, me beijou, foi trabalhar, eu acordei meio-dia, irmãos,
A minha esposa falou, você viu o Mateus? Ele estava lá no quarto. Eu falei, não via nada. Por quê? Porque o sono tira de nós a percepção. O anjo está passando e alguns aqui não sentiram ainda. Porque estão num sono espiritual. Só que Deus vai trovejar aqui dentro hoje, irmãos. E você vai acordar em nome de Jesus. Sono espiritual tira a percepção do perigo. O camarada estava no 3º andar. Eutico estava no lugar de risco e não percebeu, porque quem está dormindo perde o discernimento do perigo. Acha tudo normal, perde o temor, se acostuma com o ambiente perigoso, porque quando a alma dorme, o perigo deixa de assustar as pessoas. Eu creio no que eu estou pregando. Nós vivemos num mundo adormecido, irmãos. O mundo está adormecido no pecado, na correria, na ilusão, adormecido no comodismo. Só que o Senhor quer ecoar a voz dele hoje, como um despertador assim, ó, para nos acordar do sono profundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, é já hora de despertarmos do sono. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse, desperta tu que dormes. Jonas dormia no porão do navio, mas alguém chegou lá e disse, desperta, dormente, e invoca o teu Deus. Deus está hoje nos convidando, dizendo, igreja, acorda, venho sem demora. 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 Cuidado com sonolência. O Sansão dormiu no colo da Dalila. Ela fez um cafuné nele, irmãos. Ele dormiu no colo dela. O sono da carnalidade. E quantos assim? Israel disse para Deus, não queremos mais pão. Não queremos mais maná. Estamos enfastiados de maná. Queremos carne. E a nossa geração está assim. Não queremos palavra, não queremos igreja, queremos a carne. Queremos a balada, queremos o Wesley Safadão e a Anitta. Queremos o mundo. Não queremos mais maná. O Sansão dormiu o sono da carnalidade. E eu quero terminar agora dizendo à igreja que o Eutico, ele estava cansado, sonolento, e ele se distraiu naquela janela. Fale comigo, distrações. Fala para as mesmas 3 pessoas, cuidado com isso, 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 distração, cuidado com a distração, cuidado com a distração, cuidado com as distrações. E distração velha que tem roubado nós da presença de Deus. Eutico se assenta na janela. Distraído foi atraído, distraído foi atraído, distraído foi atraído. Corpo dentro, olhos fora. Distração é um ladrão silencioso do propósito. O diabo, ele quer fazer isso, ele quer te distrair. E depois ele quer roubar a tua posição, porque Eutico estava lá em cima. Fale lá em cima. Então o diabo distraiu Eutico, levou ele para a janela e ele foi de cima para... Porque o diabo trabalha de cima para baixo. Mas Deus trabalha de baixo para cima. Foi o diabo que disse para Jesus no pináculo do templo, lança-te daqui para... O suicídio é do demônio. Lança-te daqui para... baixo, mas Deus é aquele que levanta eu e você do pó, de baixo, e coloca para sentar com os príncipes lá em cima. O diabo quer roubar a tua posição. O diabo quer tirar de você a unção que Deus te deu. O diabo não precisa te fazer cair. A princípio, ele quer te distrair. E a distração pode te custar muito caro. Se afasta dessa janela. Escute o pregador dizendo, sai da janela. Porque é melhor, irmão, você passar uma vergonha, ficar com a bochecha vermelha, sair da janela, do que precisar de um milagre lá embaixo. É melhor você escutar uma advertência do que precisar de um milagre.
E o apóstolo Paulo já morreu, viu, irmão? Se você cair, quem é que vai orar para você ressuscitar, colega? Cai fora dessa janela. Esse lugar é perigoso. Fala para o seu vizinho, sai dessa janela. Sai. Sai daí. Diga, esse lugar é perigoso. Sai da janela, irmão. Fica aí, não. Quem é casado, levanta a mão. Cadê os machos, os homens casados? Os homens casados. Ô irmão, baixa a mão. Sai da janela, varão. Para de ficar conversando com mulher casada no WhatsApp. Isso é perigoso. Isso aí é sério. Isso aí tem consequência. Isso aí traz morte. Isso aí traz escândalo. Isso aí traz divórcio. Isso aí traz separação. Isso aí traz desgraça para a família. Sai dessa janela. Sai dessa janela chamada pornografia. Eu vejo uma vez por semana, uma vez por mês. É perigoso. Você está brincando com a morte. Você está brincando com coisa séria. Você pode cair e você pode morrer sem salvação. Sai dessa janela. Aperta o botão desliga. Vai orar. Volte ao primeiro amor. Sai dessa janela. Esse lugar é perigoso. Deus não quer você meio termo, Deus não quer metade do teu coração, Deus quer você por inteiro. Eutico, distraído, foi atraído, caiu e morreu. E para não deixar a mensagem pela metade, morreu. E alguém disse: Paulo, transforma o culto da ceia num culto fúnebre, porque o menino morreu. Paulo disse: opa, nós nos reunimos aqui para um propósito e uma finalidade. Nós vamos partir o pão. O diabo tentou atrapalhar o nosso propósito, mas espera aí que eu vou orar, porque o diabo não vai atrapalhar o nosso propósito. Nós vamos ceiar essa noite. Fiquem todos aí. E o Paulo desceu. Irmão, eu amo pregar isso. Descer aqui é abrir mão da posição. Descer do púlpito, porque o caído é mais importante do que o discurso. Paulo desceu. Paulo disse: gente, eu estou pregando teoria. Só um pouquinho aí, que agora eu vou descer para a prática. Gente, eu estou pregando palavra. Eu estou trabalhando com Bíblia. Só um minuto, que agora eu vou trabalhar com abraço. Paulo sai do terceiro andar. Sai do discurso, sai da argumentação e ele vai para a ação. Eu vou abraçar o Eutico, eu vou orar para ele, eu já volto aqui, porque se tem alguém morto lá embaixo, não vale a pena ficar ministrando aqui em cima, porque nós temos que pregar para os mortos espirituais. E o Paulo disse: eu já volto aqui. Deus está me dizendo: pastor Nilson Azevedo, aqueles que quiserem receber essa profecia, levante as mãos. Eu estou ungindo as mãos da minha igreja essa noite, porque a minha igreja eu vou usar e eles descerão até as feridas do povo. Paulo desceu até as feridas do povo. Vamos descer até as feridas do povo, irmãos. Vamos sair do terceiro andar. Vamos sair da zona de conforto. Vamos sair da nossa TV de plasma, do nosso belo ar-condicionado, e vamos arrumar um tempo. Vamos sair das quatro paredes. Eutico precisa de nós lá embaixo. Paulo desceu as escadas do evangelismo, as escadas da compaixão, as escadas da assistência. Paulo desceu e foi fazer algo pastoral. O cuidado pastoral. Paulo disse: eu vou lá, porque aqui em cima não restauro ninguém, mas lá embaixo, alguém que está caído, Deus pode me ajudar a restaurar alguém que está à beira da morte. Paulo ora, Paulo se inclina, Paulo abraça, Paulo desce, Paulo se inclina, Paulo abraça, Paulo desce, Paulo se inclina, Paulo abraça. Diga: Paulo abraça. Igreja, para terminar, abrace a causa. Fala para três: abrace a causa. Abrace a causa. A nossa causa são as almas. Não foi você que me escolheu, mas fui eu quem te escolhi. E eu te escolhi para você dar frutos. Eu estou vendo que Jesus
está decretando hoje, pastor Antônio, um milagre tremendo. Eu estou vendo a tua esposa cada dia menos trabalhando na vida profissional e cada vez mais trabalhando no reino espiritual e ministerial, pregando a palavra, porque Deus está hoje falando com ela lá onde ela está agora, dizendo: mulher, está chegando a hora de você abraçar de uma vez por todas a minha causa. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante as mãos. Fica 1 minuto dando glória a Jesus. Eu vim profetizar essa noite. A história do Eutico não termina com morte, termina com vida. Eu vim profetizar. O fluxo da vida vai continuar. Levante as mãos. Levante as mãos. Levante as mãos que eu estou vendo Deus aqui. Glorifique por 1 minuto. Glorifica por 1 minuto. Glorifica por 1 minuto. Adora, glorifica, exalta, adora, glorifica, exalta, a glória, glorifica, exalta, glorifica, exalta, 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 exalta. Pastora, 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 vai naquele corredor ali, ó. Vai naquele corredor, levante as mãos, igreja. Eu estou vendo um homem trocando um fuzil pela Bíblia, trocando um fuzil pela Bíblia. Vai andando, vai andando, vai andando. Essa mulher de óculos aí, ó, essa mulher de óculos, essa de óculos, põe a mão na cabeça dela, põe a mão na cabeça dela, lá, essa mulher de óculos, põe a mão na cabeça dela. Eu estou vendo alguém trocando um fusível pela Bíblia. Eu estou vendo alguém saindo das trevas para a luz. Eu estou vendo Jesus trocando uma arma por uma Bíblia. Eu estou vendo a favela do Rio de Janeiro. Eu estou vendo a favela do Rio de Janeiro. Eu estou vendo a favela do Rio de Janeiro. Eu estou vendo Rogério, 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 Rogério. Deus está falando: eu farei um milagre na casa daquela mulher. Levanta as mãos. Levanta as mãos. 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Eu preciso de 1 minuto de barulho aqui. Quem crê, 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 quem crê. Levante as mãos, levante as mãos. Glorifica, 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 glorifica. Pergunta o que eu estou falando. Pergunta o que eu estou falando. Aleluia. É o quê? É o filho dela. Mora no Rio de Janeiro. O filho dela? Mas quem é o filho dela? Oi? É Rogério. Mas tem uma vida complicada. É verdade. Está no Rio de Janeiro. Está com um fuzil na mão. Está com coisa errada. Vai vir aqui no púlpito pregar a palavra de Deus. Vai vir aqui no púlpito pregar a palavra de Deus. Quem acredita, levante a mão. Deus me disse que o que saiu da barriga dela não saiu para perdição, saiu para benção. Benção, 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 benção. Levante a mão e glorifica o nome de Jesus. Levante as mãos. Fica de pé comigo, irmão, por conta do horário. Fica de pé. Levanta a mão na direção da sua casa. Passa lá em casa, Jesus. Levante as mãos. Vai na minha casa, Jesus. Levante as mãos. Cura minha família, minha vida. Eu vou chegar depois. Tem milagre acontecendo aqui. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente. Espera. Como é o nome do meu tio que foi curado dos ossos? E como é o nome desse homem? Carlos. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Deus do céu. Levante as mãos para cá, pelo amor de Deus. Continua cantando que eu fiquei alegre demais agora, irmão. Levanta a mão. Levanta a mão.
glória a Deus. Diga, eu creio. Como é que é o nome da tua esposa? Uma Aparecida? Ele não vai morrer não, e a senhora não vai casar com outro. Viu? Jesus está curando ele agora. Quem acredita? João Carlos, fica de pé comigo, vai devagarinho. Devagarinho. Isso. Isso. Aparecida, vem aqui desse lado. E vocês vão igual dois namorados pro lugar que eu quero ver. Vai. Vai. Vai devagarinho. Ajuda aí, irmãos. Se o senhor quiser colocar a bengala, o senhor pode colocar, sem problema. Isso. Pode ir, pode ir. Levanta a mão. Se fosse o teu pai, você estava dando glória a Deus. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Vai orando. Vai orando. Jesus cura. Cada pisada no chão é a restituição do osso. Restituição do osso. Do osso. Do osso. Do osso. Agora. Agora. Eu creio, a igreja crê, o Senhor sabe, o Senhor faz, o Senhor é o Deus de milagres.